Olá a todos, bem-vindos ao 3D Guia, aqui quem fala é o Gabriel, e nesse guia estaremos vendo a ferramenta Extrude, que tem como objetivo simplesmente estender ou extrudar, como a gente fala, os componentes do seu objeto. Então você vai ter aí o extrude para Vertex, Face e Edge. Nesse caso aqui eu vou simplificar primeiro com o modo Face, onde eu vou selecionar aqui com o botão direito, modo Face, selecionar uma das faces e usar alguns dos caminhos para acessar o Extrude. Você vai ter três caminhos bem diretos, digamos. No caso vai ter a Shelf, onde tem esse íconezinho aqui desse prédio sendo estendido. Você vai ter o Shift e botão direito, com um componente selecionado, você vai poder ver essa opçãozinha aqui embaixo, Extrude Face. E você também vai ter a opção do Ctrl E, que é um atalho para ativar o Extrude automaticamente. E aí você vai notar que vai aparecer esse pivô novo, esse gizmo, no qual a única diferença dele é que ele vai estar acessando três transformações ao mesmo tempo. No caso, mover, escalonar e rotacionar. Você vai ver que vai ter as setinhas para mover, tem os quadrados aqui, os cubos para poder escalonar e tem esse círculo em volta onde você vai poder habilitar a opção de rotação. Então eu vou aqui só voltar para o estado padrão dele. Belezinha? Que é nesse íconezinho aqui, ó, só. Se tiver alguma dúvida. E aí é o seguinte, quando você tiver com o Extrude ativado, você vai poder puxar e estender alguma face ou edge vertex que você tenha. E aí o princípio é sempre esse. No caso ele vai estar pegando como referência sempre a direção da sua face, o que o programa chama de normal. Então se você tiver na dúvida de qual a direção do normal, é sempre a direção que o seu componente está apontando para fora, no caso. Por agora, ele está apontando nesse sentido que eu estou passando o mouse, então se eu der Extrude, quando eu puxar, o Extrude será nesse sentido. É sempre no sentido que o seu componente está apontando. Isso aí tem como ser mutável, mas por agora essa explicação já é o suficiente para você ter noção de para onde vai o seu Extrude. Outra coisa também é que quando você aplica um Extrude, ele abre esse menu flutuante. No caso, esse menu eu já expliquei no guia anterior, da criação de primitivas, então se você tiver qualquer dúvida é só olhar lá no guia, vai passar o card agora, e você assistir lá e ver direitinho como é que edita esse menu. Mas no caso do Extrude, as opções serão um pouquinho diferentes, e você vai ter primeiro o Thickness, que é a espessura do seu Extrude, o Local Z, que é a direção para onde ele vai estar indo, que é bem semelhante, eu vou explicar a diferença, o Offset, que seria a escala, para onde você está criando o seu Extrude, no caso se eu arrastar aqui no Offset, ele vai escalonar a face que eu extrudei. O Divisor, que vai estar criando as divisões aqui entre o seu Extrude e o seu face primária, ele vai estar criando essas divisões para você. E o Keep Face Together é quando você tiver com várias faces selecionadas. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Bom, primeiro vamos às diferenças entre o Thickness e o Local Z. O Thickness, se eu clicar e arrastar, ele vai criar uma espessura bacana, e o Local Z ele vai mover essa face, o que teoricamente faz a mesma coisa pra gente. Mas tem uma situação que é bem simples de exemplificar, na qual você vai saber a diferença. Quando você tem mais de uma face selecionada, no caso aqui eu tenho duas faces, segurando Shift eu posso selecionar elas, eu tenho duas faces selecionadas, o Local Z sempre vai pela direção do seu componente. Nesse momento eu tenho duas faces selecionadas, ou seja, para o Maya eu tenho um componente e a direção dele seria nesse meio termo, ele vai fazer uma divisão e vai no meio termo desse componente, ele não vai pegar nem a direção dessa face e nem a direção da outra, ele vai pegar o meio das duas. Então se eu der o Extrude agora e puxar no Local Z, vou botar um pouquinho a câmera de cima para ver a diferença, você vai ver que ele vai indo pelo meio, ele vai pegando a referência e vai dando esse formato meio estranho para as faces. Já se eu arrastar no Thickness, como a ideia do Thickness é só dar espessura para o seu Extrude, veja que ele vai bem retinho e bem certinho, você não vai vendo essa diferença entre o Local Z e o Thickness. Então a diferença básica é essa, ele vai sempre estar dando a direção dos seus componentes. Então como no caso estava com duas faces selecionadas, ele pegou o meio termo das duas faces para definir o Local Z. E o Thickness não, é só a espessura independente de quantas faces você selecionar. Então fica aí só a dicasinha da diferença. O Offset é simplesmente a escala, como mencionei. Divisor vai criar a divisão. E no caso do Keep Face Together, se você desligar, ele vai separar as faces, caso você selecione mais de uma face. Então o menu Extrude é puramente isso. Você pode acessar ele por outros caminhos, mas esses três caminhos aí já são suficientes para você poder usar essa ferramenta. E a última parte desse guia vai ser em relação a como você usar o Extrude no modo Path, para ele seguir algum caminho que você determine, o que vai ajudar bastante caso você queira criar algo muito extenso, por exemplo, fiação, encanamentos ou coisa do gênero, que geralmente é bastante complicado de fazer um Extrude um por um. Então eu vou aqui criar um exemplo para vocês. Vou importar uma imagem, aproveitar o momento do guia. Então a gente vai vir aqui para a visão de topo.
na visão de topo, eu vou usar o seguinte comando, que é esse íconezinho aqui, ó, quinto ícone da sua viewport, que eu estou apontando agora, onde eu vou clicar, ele vai pedir para mim importar alguma imagem. Então eu vou lá, importar a imagem, vou só dar uma procurada aqui legal. Achei. Criei essa imagenzinha aqui para exemplificar para vocês. Eu vou estar importando, ela vai aparecer aqui para mim. Eu vou voltar para a visão de perspectiva. Detalhe importante é, sempre importa as suas imagens numa visão ortográfica. Caso você importe ela na perspectiva, ela vai ficar como um background. Então estou vendo essa tela cinza no fundo, essa tela cinza vai ser substituída pela imagem que você trouxer, o que geralmente não ajuda tanto como referência. Então sempre vai numa visão ortográfica, importa, e depois você pode mexer nela e editar a imagem livremente. Então vou aqui expandir essa imagem um pouquinho para a gente usar de referência. E vamos que vamos. Então, o caminho ele é criado por algumas curvas, ou paths, como o Maya chama, e eu vou mostrar para vocês com a CV Curve Tool. A ferramenta se encontra no menu Create, terceiro menu da sua barra, Curve Tool, CV Curve Tool. Então, para ficar mais fácil, eu vou criar ela na visão de topo, mas só para vocês ficarem cientes, todas as ferramentas de curva por padrão, elas grudam na grid, ou seja, nessa gradezinha. Então, se eu clicar aqui e for fazendo, ele vai grudando, e é como se fosse uma pen tool, que já mexe no Photoshop, Illustrator ou software do gênero. Eu vou fazer aqui só na visão de topo, para ficar um pouquinho mais certinho pra gente. Vou fazer rapidamente. A quantidade de pontos que você definir não vem ao caso nesse momento, mas eu estou fazendo vários só para poder exemplificar. Então, feito isso, eu vou voltar para a minha perspectiva, pegar a ferramenta de seleção, você vê que tem uma linha, um caminho, ok? E aí com isso eu vou criar um cubo, vai ser o meu objeto exemplo, e eu vou colocar ele na ponta da curva que eu criei. Então, uma observação importante aqui para isso funcionar, você tem que estar com o seu objeto no início da linha e não no final. Se eu colocar o cubo na outra ponta, ele não vai dar o mesmo resultado. Então, sempre tem que estar no início da linha. Opa. Voltando. Ok, então aqui eu vou para o modo face, seleciono a face que eu quero fazer o extrude, Shift, eu clico na linha. Feito isso, eu posso usar o extrude, no caso vou usar o atalho Ctrl E, e ele vai direto até o fim da minha linha. Então note que ele não fez a curva, mas ele foi até o fim da linha. Então qual é a ideia? Ele já está seguindo a minha linha. O problema é que ele não tem divisões suficientes para fazer as curvas. Então nesse caso eu vou apenas clicar e arrastar no Division e vou criando divisões até eu ver quantas são necessárias para eu criar o meu modelo. Então nesse caso aqui o caminho foi feito. Quando você clica e arrasta, o limite é o 25, mas se você quiser mais é só digitar. Eu vou digitar aqui 50 para exemplificar. E ele vai criar mais divisões. Quanto mais divisões, vai ficar mais definido a sua linha. Também vai ficar mais pesado o seu objeto, mas enfim, você vai conseguir o caminho desejado e você pode no final editar isso mais profundamente. Você pode deletar alguma edit que você não queira ou adicionar, enfim. E uma outra observação é que quando você faz isso, o seu objeto fica conectado à sua linha, ou seja, à sua curva. Então se você mover o objeto agora, ó, só um exemplo, eu vou ter a linha que ainda existe, a linha ainda está dentro, e ela está conectada com o meu objeto. Então eu posso vir aqui, segurar o botão direito em cima dela, eu vou ter o Ctrl Vertex, que vai aparecer os pontinhos que eu criei durante lá o processo da linha. Então eu posso selecionar qualquer ponto, e se eu mover, o meu objeto ainda está conectado, eu posso mover ele junto, livremente. Então é uma coisa bem legal, porque fica possível de alteração. Então não é obrigado você começar com um formato de linha e rejeitar. Então se seu encanamento estiver errado, basta você pegar a sua linha e corrigir o caminho dela e o objeto será corrigido também. Então, exemplo, encanamentos ou fiação, vai ser bem simples você realizar isso usando esse extrude. E com isso finalizamos mais um guia. Espero que tenham curtido. Se curtiu, dê seu like, comente, compartilhe e salve lá nos favoritos. Liga o sinozinho para receber os novos vídeos e até o próximo guia.